Olá, queridos, boa noite. Então, vamos continuar com a leitura do livro de Marcos, tá? O estudo, né? Algumas observações, alguns estudos, né? No livro de Marcos, tá bem? No capítulo 2, a cura do paralítico, do versículo 1, vamos tentar ler até terminar, né? Toda essa passagem até o versículo 12. Diz assim: Passado alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade purificada dos demônios, né? E a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Isso foi um efeito, ok? A notícia se espalhou pelo efeito do leproso que foi curado, mas que não aceitou o discipulado de Jesus. Bem? Se você olhar no vídeo passado, vai perceber isso aí, tá bem? E uma multidão se formou bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair da casa. E ele estava ensinando a palavra quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim, que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Tá bem? Vamos ler até aqui, já vamos continuar. Ok. Então, Jesus voltando para Cafarnaum, ok? Ele não podia ficar mais em aparecer em público por causa daquele testemunho que não era para ser feito, né? Jesus tinha dado uma ordem para o leproso, né? E o leproso não obedeceu, não seguiu o discipulado de Cristo, amém? Começou a falar e dizer muitas coisas, além até do que tinha acontecido com ele. Ele falava bastante, tá bom? Esse era talvez a lepra dele, né? O pecado dele, tá ok? Então, por causa desse motivo, a cidade soube que ele estava lá e lotou a casa, né, de Jesus, onde Jesus estava, né? E de modo que ninguém entrava nem saía, ninguém podia nem se mexer ali. Impediam que os doentes viessem até Jesus para Jesus curá-los. E Jesus começou a ensinar a palavra e daí 4 homens apareceram com um amigo deles em uma maca. Você veja só, eram 4 homens, tá? Um paralítico, certo? Paralisado por quê? Pelo pecado. Veja só por quê pelo pecado. Você pode perguntar, mas como é que você sabe? Porque Jesus fala assim, filho, eu perdoo os teus pecados. Ok? Por isso, a paralisia, né, era por causa do pecado. A pergunta aqui é o seguinte, o que é que está te paralisando? Bem, o que te paralisa? Qual é a tua falha? Não vamos falar em pecado, né? Qual é a tua falha? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É assim que a gente faz antes da ceia, né? A palavra de Deus diz pra gente se examinar antes e comer e beber do corpo e beber do sangue de Cristo. Amém? Tá aqui, filho. Então ele vai falando isso. Daí eles não conseguiam entrar. Aí o que eles fizeram, esses 4? Né? Esses 4 homens, eram 5, né? Mais o paralítico. Esses 4 homens subiram no telhado da casa de Jesus, tiraram as palhas, né? Os galhos das árvores, daquelas palmeiras, né? Que cobriam a casa, porque era uma casa na praia, né? Casa de praia de Jesus. Aí abriram né? E desceram, né? Em 4 cordas, a maca bem na frente de Jesus. E Jesus ficou impressionado, queridos, com a fé que eles tinham. Por quê? Veja só, a paralisia, o pecado, não pode paralisar a tua fé. Amém? Isso que a gente que eu consigo entender aqui, certo? E o que aconteceu? Jesus ficou impressionado com tanta fé. Ele tinha muita fé? Foi uma somatória de fé. A fé de um, a fé do 2, a fé do 3, a fé do 4, com a fé do paralítico. E a somatória daquela fé, o que aconteceu? Jesus ficou impressionado com aquela fé coletiva, com aquela amizade, ok? Eu tô meio resfriado, por isso que eu tô falando meio pelo nariz, tá bom? Então, veja só. Ele ficou muito impressionado e disse, filho, teus pecados são perdoados. Então, o que que te paralisa? Né?
Veja só, o que faz Jesus perdoar esses pecados? A fé. Primeiro de tudo, Jesus recebe você como filho. Olha que legal, filho. Filho primeiro. Ele não fala assim, perdoa os teus pecados, meu filho. Ele fala assim, filho, eu perdoo os teus pecados, ok? Então, alguns líderes religiosos estavam presentes e começaram a cochichar entre si. E ele não pode falar assim, que blasfêmia é essa dele agora? Só Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque os líderes religiosos só conheciam o perdão dos pecados, ou a cobertura dos pecados, ou aplacar a ira de Deus. Ali, ó, era impossível perdoar pecados para o povo, para o religioso. Por quê? Porque a religião mandava sacrificar, derramar sangue. Então como é que ele ia perdoar pecado sem nenhum sacrifício? Ia ficar ruim pro templo, ia ficar ruim para as ofertas, ia ficar ruim para toda aquela religiosidade. Tá ok, querido? Então, vamos para frente. Jesus sabia que eles estavam cochichando e perguntou: por que vocês estão tão céticos com isso? O que é mais fácil dizer? Eu perdoo os seus pecados, ou levante, pegue sua maca e comece a andar? E agora eu pergunto para você: o que é melhor? O que é mais fácil? É mais fácil você dizer teus pecados são perdoados, ou dizer pegue a tua maca, fazer um milagre, ou perdoar o pecado? A dificuldade ali era maior para perdoar pecados. Tá entendendo? Porque a dificuldade era igual. Tanto a dificuldade de fazer um milagre do paralítico andar era tão grande quanto você poder naquele momento dizer perdoa os teus pecados. Consegue perceber isso aqui, querido? Um pouquinho, com licença. Ok? Então Jesus fala assim, mas o que é mais fácil fazer? Você perdoar os pecados de uma pessoa, ou você curar ela? Fazer um milagre? E eles ficaram amarrados, né? Porque eles não podiam perdoar pecados sem todo aquele sacrifício que eles conheciam. E era de milhares de anos, era lei. Era a lei do templo. Sacrifício, rolinha pro pobre, cordeiro pro mais rico, mais abastado, né? Animais e sangue. Pra quê? Pra purificar o pecado. Então era mais fácil. Para eles era mais fácil realmente o sacrifício do sangue. Mas para Jesus não ia ser fácil. Jesus ia dar o sangue dele. Ele ia perdoar esses pecados. Olha que coisa legal que Jesus faz. Então ele fala assim, ó. Pois bem, para que fique bem claro para vocês que eu sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, quer dizer, perdoar pecados e curar e fazer um milagre, ele voltou-se para o paralítico e disse: levante-se, pegue a sua cama, sua maca e vá para casa. E o homem assim fez, levantou-se, pegou a sua maca e saindo diante de todos, e eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Eu gosto desse texto, dessa versão. Custando acreditar no que viam, mas então louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E nesse momento, aqueles religiosos viram, né? Muitos daqueles religiosos viram o quê? Que não era que o perdoar, o fazer milagres e o perdoar pecados, sabe? Estavam perto deles. Muitos creram, não foram todos, mas muitos religiosos ali naquele momento creram nisso, porque Jesus fez o milagre. E Jesus perdoou os pecados. Cara, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Eu leio isso aqui e Deus fala comigo, daqui a pouco eu leio de novo e Deus fala outra vez outra coisa. É muito bom, eu gostaria muito que isso acontecesse na tua vida. Peça a Deus direção, peça que o Espírito Santo vá na tua frente, querido. Amém? Você veja que coisa linda. Eu perdoo os seus pecados. E os mestres achavam impossível, mas era impossível. Era impossível se não fosse pela religião, se não fosse pelo templo, ir até o templo, levar o cordeirinho lá. Era impossível, não tinha perdão, não tinha, certo? E Jesus fala assim, mas olha, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer para ele, pegue tua cama e vai embora, ande. Olha que coisa linda. E mais lindo ainda, né? A fé dos amigos. É muito importante, sabe?
quando nós estivermos em pecado, nós nos acercarmos de pessoas de fé, sabe, que nos ajudem, nos aconselhem, que pessoas de confiança, que a gente possa confessar nossos pecados para sermos perdoados. Tá vendo? Isso tudo é muito maravilhoso, certo? E se o teu pecado te paralisa, tá te paralisando, Jesus Cristo vai se agradar da fé dos teus amigos. Por isso que é importante você estar cercado. Tá ok, querido? Então é muito importante, ok? E essa é a mensagem para vocês nessa noitinha, hein? Princípio de noite fria, né? Resfriada, tá ok? E que Deus abençoe a tua vida, que você possa realmente meditar nisso. O que é mais fácil para você, né? Perdoar os pecados? Perdoar pecados? Você perdoa o teu vizinho, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu irmão, perdoa quem te abandonou. É mais fácil? Cristo fez isso, por isso que é mais fácil. Olha só que coisa linda, né? Ou é mais fácil fazer um milagre? Jesus Cristo está autorizado a fazer tudo isso, amigo. Ele perdoa os teus pecados e ele te chama de filho, fala, eu te perdoo os pecados e fala, pegue tua cama e vá para casa. Vai na bênção, vai na paz. Glória a Deus, filho. Glória a Deus que nós temos Bíblia Sagrada. Glória a Deus que nós ainda podemos ler a palavra de Deus, que nós podemos meditar na palavra de Deus em segurança nas igrejas. Ore pela tua igreja, ora pelo teu pastor, tá? Ora pela tua família. Procure ensinar a tua família, tá certo, querido? Que em nome de Jesus, fique na bênção. Tchau.